devemos valorizar e honrar ao Senhor com todas as nossas forças. Vamos abrir a palavra de Deus, amados irmãos. Abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Nós faremos a leitura do verso 1 ao 13, porém, neste momento nós faremos do verso 1 ao 5. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, do verso 1 ao 5, por enquanto. A restauração que veio da Páscoa. Esse é o título da nossa mensagem. Para que o nosso Cordeiro Pascal veio? Ele veio para quê? O que fazer com o nosso Cordeiro Pascal? Precisamos discernir, segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios, é importante que você saiba discernir o corpo e o sangue de Cristo. Precisamos discernir a sua morte, honrar o seu nome e proclamar a sua restauração. A nossa Páscoa veio para morrer. A nossa Páscoa veio para ser honrado. A nossa Páscoa veio para restaurar. E é isso que nós veremos com a graça do nosso Deus. Primeiro, que a nossa Páscoa, ela veio para morrer. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. E ele veio para isso, para morrer. É tanto que no nosso texto ele declara isto. Observe, Mateus, o Evangelho, capítulo 26, do 1 ao 5. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabei que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então, aqui nós observamos que Jesus Cristo, ele tinha plena consciência de que morreria a morte de cruz, de que ele seria o sacrifício, ele seria o Cordeiro Pascal. Ele é a nossa Páscoa. A instituição do Cordeiro da Páscoa e a preparação para o sacrifício de Jesus, nós observamos alguns detalhes que coincidem. Veja Êxodo capítulo 12, o versículo 3, depois o 5 e o 6, o que diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Tá, então eles precisavam pegar um cordeiro para celebrar a Páscoa. O que seria desse cordeiro? O que iria acontecer com este inocente cordeiro? O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará, o sacrificará no crepúsculo da tarde. Então foi assim com Jesus. À tardezinha ele foi levado para a cruz. Houve trevas neste dia. O Senhor Jesus Cristo foi o cordeiro imolado pelo povo. Ele sabia e tinha plena consciência disso. Jesus Cristo se entregou, porque foi para isso que ele veio. Então ele é a nossa Páscoa que veio para morrer. Mas isso estava escrito
vimos também em bezerros, muito antes dele proclamar aos seus discípulos. Em Apocalipse, João, o apóstolo, capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então aqui está aquele que deveria morrer pelo seu povo. E ele está declarando aos seus discípulos que veio para isso, para morrer. Daqui a 2 dias vão celebrar a Páscoa e eu serei entregue para ser crucificado. O que Jesus Cristo está dizendo é: daqui a 2 dias eu serei o Cordeiro morto. Aquele Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E certamente porque desde a criação do mundo ele foi prometido. Assim que Adão e Eva caem, desobedecem a Deus e pecam, escolhendo toda sorte de maldição sobre a humanidade, Deus promete Jesus Cristo, dizendo que ele seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, porém que Satanás iria ferir o seu calcanhar. Então ele é aquele que já estava certo para morrer. Esta mesa, ou esta Páscoa cristã, que celebraremos daqui a pouco, é a lembrança de que ele morreu por você. O vinho é a representação do sangue vertido, e o pão é a representação da sua carne dilacerada pelos chicotes e pelos cravos e pelos espinhos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 6 diz isso: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então é um anúncio da morte de Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Então nós precisamos reconhecer e precisamos proclamar para o mundo isso, que ele morreu e ressuscitou, ele venceu a morte. É importante que você tenha consciência que o Cordeiro de Deus veio para morrer, e morrer por você. Você que crê, recebeu a morte de Jesus. Foi por você que ele morreu. Da mesma forma que aquele cordeirinho inocente lá, que o seu dono pega, puro, sem defeito, um inocente, e o imola. Para quê? Para ser salvo. Então o sangue daquele cordeiro foi passado nos umbrais das portas, e a consequência disso foi a salvação daquela família pecadora, família de pecadores. Ali estavam sendo salvos por um inocente. Era o que Cristo veio fazer. E ele disse isso: eu vou morrer daqui a 2 dias. Então isso nos leva aos próximos versículos do nosso texto, aonde diz que a nossa Páscoa veio para ser honrado. Não pense que Jesus Cristo é aquele que está naquela imagem, cravado numa cruz, fraco. Não. Ele é o Deus glorioso, que ressuscitou e venceu a morte, e a cruz ficou vazia. O túmulo ficou vazio. Porque ele veio para ser honrado, ele não veio para ser derrotado. Ele não veio para ficar no túmulo. Ele veio para ser glorioso. E a pessoa que se encontra com Jesus aqui tinha essa consciência. Uma pessoa pecadora, uma pessoa comparada com doutores da lei, escribas, fariseus, uma pessoa ignorante. Agora tinha a compreensão real de que Jesus era digno das maiores honrarias, porque veio morrer e vencer as trevas. Veja o que diz a partir do versículo 6 até o 12. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro
cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Então ela praticou uma ação incrível para com Jesus. Ela derramou um bálsamo sobre a cabeça de Jesus, que quem viu ficou escandalizado, porque era muito dinheiro. Quer saber quanto valia aquele bálsamo? Cerca de 300 denários. Isso equivale a 1 ano de trabalho juntado. Imagine você, toda vez pega o seu salário e guarda, não gasta um centavo. Você passa 1 ano e tem aquele valor lá guardado. Pois foi o valor deste bálsamo. Aqui diz que os discípulos se escandalizaram, né? Vendo isto, indignaram-se os discípulos. Mas o outro evangelho diz que foi Judas que começou tudo isso. Judas, ele queria aquele dinheiro para o caixa, porque ele era ladrão e ele queria se valer de todo aquele recurso, e contaminou todos os outros que ficaram furiosos com aquela mulher, achando que aquilo era um desperdício. E Jesus Cristo disse: não é um desperdício, é honra dada a mim. É uma boa ação feita àquele que vai dar a vida. O que é um valor desse comparado à vida? A vida de um inocente, a vida do Filho de Deus. O que é este valor? Então as coisas se invertem à medida que se apega ao que é material. Você se apega com dinheiro, você se apega com bens, você se apega com coisas, e você começa a perder a admiração por Cristo. Você começa a não honrar a Cristo tanto quanto honra o seu trabalho, que dá muito dinheiro para você. Você não honra a Cristo tanto quanto honra aos seus pais, ou aos seus amigos, ou a sua esposa, ou ao seu marido, que faz tanto bem a você. Então você é contaminado pelos interesses mundanos, carnais. Aí Jesus Cristo está dizendo: ela praticou boa ação para comigo. Isso ninguém vai tirar dela. Yahvé exigiu honrar a Páscoa também, uma honra perpétua, porque a Páscoa apontava para o filho dele. O cordeiro pascal apontava para Jesus Cristo. E Deus mandou que se honrasse a Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 17 diz isso: guardai, pois, a festa dos pães asmos, que é a Páscoa, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Então a Páscoa é um estatuto perpétuo. Por isso que estamos celebrando ela hoje, mas na sua dimensão máxima, que é a Santa Ceia. Mas esse estatuto será até a vinda do Senhor Jesus Cristo, e não acabará aí, porque quando estivermos com Ele lá, Ele celebrará a Santa Ceia para nós. O próprio Cordeiro Pascal vai ser aquele que vai celebrar a Santa Ceia por nós. Por isso nós temos que honrar o nosso Senhor, temos que honrar a sua mesa, temos que honrar a sua palavra. A Santa Ceia é a Páscoa do Senhor Jesus, que lembra todas as vezes, não apenas a sua morte, mas também a sua vinda. Por isso precisamos honrar ao Senhor.
até que ele venha. Não é isso que diz? Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ele está voltando. E nós precisamos honrá-lo. Toda vez que você toma parte na mesa do Senhor, você está honrando ao Senhor Jesus. E é isso que o texto está dizendo. Esta mulher praticou boa ação para comigo. Ela está derramando o seu bálsamo sobre mim, para me ungir para o dia da minha morte. Ou seja, para o dia do sacrifício. Ela honrou Jesus Cristo. Mas e você? O que tem feito para honrar Jesus Cristo? Você entende que ele veio para isso? Ele só veio para morrer. Qual apego ele teve a este mundo? Qual apego ele teve à sua própria vida? Ele só veio para morrer, como ele disse, por você. E aí, ele vence a morte por você. E o que você faz? Qual é a honra que você tem dado a Cristo? Olha só, 1 Coríntios capítulo 11 ainda, mostra que aquele que menospreza e trata com indiferença, como coisa de só menos a Páscoa de Jesus, morrerá. Aquele que se atreve a zombar da mesa do Senhor, vai perecer. É isso que Paulo está dizendo no versículo 29 e 30 de Romanos 11. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, fracos afastados da igreja, fracos espirituais, e não poucos que dormem, que já morreram, porque o Senhor é zeloso. Ou você honra o nome dele ou caia fora. Ou você vai e serve a ele com honrarias, temor, reverência, respeito e amor. Ou vá buscar em outro lugar um outro Deus, porque não vai dar certo você se apresentando a esse Deus zeloso. Isso nos leva à terceira parte do nosso sermão, que mostra que a nossa Páscoa veio para restaurar. É isso, a nossa Páscoa veio morrer, a nossa Páscoa veio ser honrada, e a nossa Páscoa veio para restaurar. O versículo 13, Jesus diz assim: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Veja bem, Jesus Cristo aqui não está dizendo que vai ser pregado esta mulher. Jesus Cristo está dizendo que vai ser pregado o evangelho. A autoridade é o evangelho. O evangelho é Jesus, a nossa Páscoa. Então, o evangelho é boas novas de salvação, de restauração. Você estava perdido, você estava sem solução. A única condição sua era de pertencente ao diabo. O único merecimento que você tinha era a condenação eterna. E chega o Cordeiro de Deus, sendo para você as boas novas. Eu mudo a tua sorte. Eu tiro você de um destino de perdição para a glória do reino do meu Pai. É isso que Jesus Cristo veio fazer. E Ele está dizendo que quando Ele for oferecido como cordeiro, quando Ele for sacrificado, quando Ele for crucificado, quando Ele ressuscitar, Ele está dizendo que isto é o Evangelho. E que precisa ser pregado em todo o mundo. Mas, juntamente com esse Evangelho, vem o ato desta mulher, que está inclusa no Evangelho, mostrando que aqueles que reconhecem o valor do Cordeiro Pascal, essas pessoas, elas honram o Senhor. Elas não ficam só de longe, dando tchau e achando bonitinho. Não é como em um jogo de futebol,
onde existe uma plateia que fica ali, uma multidão vibrando, aplaudindo, mas que não fazem nada lá em campo. Não, aqueles que são salvos pelo Evangelho, eles entram em ação, eles participam do Evangelho, e desta maneira a pessoa dá testemunho de que foi restaurado. Porque fazer é muito diferente do que apenas falar. Tem muitas pessoas que falam bonito, que têm discursos belíssimos, mas que não estão dispostos a honrar o Senhor Jesus Cristo com suas vidas, muito menos com aquilo que tem. Aquilo que você possui é para servir ao Senhor. Aquela mulher juntou um ano de economia para derramar todinho sobre a cabeça de Jesus Cristo. E com isto, ela entrou para a história. O próprio Cristo também a honrou. Observe, Êxodo capítulo 12 mostra este selo visível da restauração e da salvação invisível. Êxodo 12, versículo 26 e 27 diz: quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, reverenciou, honrou ao Senhor. Então, o sacrifício de Jesus Cristo deve levar você a honrar o seu nome. E uma forma de honrar o seu nome é valorizando esta mesa, valorizando a Páscoa cristã, tomando parte na mesa do Senhor, discernindo realmente quão preciosa é esta mesa, diferente de qualquer outra mesa ou banquete, ou o que você puder imaginar de coisas boas que esse mundo pode oferecer. Aqui é infinitamente superior. Honre a Páscoa do Senhor Jesus Cristo, a Eucaristia, a Santa Ceia, pois Ele não terá comunhão com você se você não honrar. Afinal de contas, Paulo, falando aos Coríntios, na sua primeira epístola, no capítulo 10, versículo 16, ele faz duas perguntas retóricas que já têm uma resposta. Ele diz: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Olha só, essa parte visível mostra para você que há uma realidade invisível da tua comunhão com o sangue dele, da tua comunhão com o pão dele. Assim, você precisa ter consciência que Jesus Cristo veio para restaurar através de sua morte. Por isso ele precisa ser honrado. Essa restauração do Senhor passou pelo Calvário, porém exige as honras que lhe é devida. Porque se ele te restaurou, você vai ter interesse por ele, você vai admirá-lo, você vai colocar ele acima dos seus bens, acima de sua família, acima da sua própria vida. Se de fato você entende o valor do Cordeiro de Deus. Por isso, irmãos e queridos, nós encerramos lembrando a você que a restauração que veio da Páscoa é Jesus. A nossa Páscoa veio para morrer, veio para ser honrada e veio para restaurar. Que Deus abençoe esta congregação e faça com que o seu povo cresça cada vez mais em graça, em conhecimento, em comunhão, em união, em abnegação, em sacrifício e honra a esse Deus tão maravilhoso, que abriu mão do seu Filho para ter você como filhos
dele. Nós vamos tomar parte agora na mesa do Senhor, e eu peço que todos fiquem em espírito de contrição ainda, de reverência na presença do nosso Deus.